todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E o grande conflito, e também a mensagem escolhidas, diz que esta é a única definição de pecado que encontramos nas Escrituras, a transgressão da lei. E muitos dizem, não, existe mais de uma definição de pecado. Nós também podemos pecar por natureza, não somente por ato. Quando a Bíblia diz em 1 João 3,4 que o pecado é o quebrantamento da lei, ali está se referindo ao pecado ato. Mas nós temos o pecado natureza também. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Será que isso é uma evidência bíblica? Será que esta declaração pode ser sustentada pelas Escrituras? Bom, vocês vão chegar à conclusão que não. Nós abordamos esse tema no congresso que se realizou em Cristalina, Goiás, cujo tema geral foi a reivindicação do caráter de Deus na última geração. E ficou claro que o homem não peca por natureza, o homem peca por escolha. Aquele que diz que pecamos por natureza está embalando o rebanho do Senhor em um sono mortal. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Bom dia, meus irmãos. Bom, o tema de hoje seria o selamento. Mas eu acredito que sem a compreensão dos nossos dois últimos temas, o tema que seria abordado hoje ficaria um pouco mais difícil de se entender. Então eu só alterei a ordem. Hoje nós vamos estudar o que seria o tema Não Foi Ele um de Nós? Parte 1 e 2. E aí amanhã eu volto para o tema que seria originalmente hoje. Então, o tema hoje vai ser Não Foi Ele um de Nós? O propósito é de estudar em duas partes. Essa primeira parte nós vamos estudar a nossa condição e na segunda parte nós vamos estudar a condição da natureza de Cristo, a vida de Cristo nesse mundo. Então, hoje nós vamos estudar sobre o pecado. Eu acredito que é um tema bastante mal compreendido e a compreensão desse assunto pode nos trazer, na verdade, em primeiro lugar, muito conforto e o leque de possibilidades pode se abrir diante de nós. No início do século XIX, existiam duas linhas principais teológicas no que diz respeito ao pecado: o wesleyanismo e o calvinismo. Esses dois homens foram reformadores, porém a sua ideologia quanto ao que é pecado eram bem diferentes uma da outra. Os wesleyanos acreditavam na doutrina da santificação e eles criam que o homem poderia viver uma vida santa totalmente separados do pecado. A outra escola de pensamento, o calvinismo, acreditava que o homem só poderia salvar-se porque ele foi predestinado à salvação. Então, lá no passado, John Calvino, que foi um reformador, que teve uma experiência de encontro com Deus, vocês podem ver o grande conflito na página 220, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo quando ele viu um homem ser cremado e viu ele em paz. Ele falou, como aquele homem pode desfrutar de paz sendo que eu não desfruto? Porém, ele era extremamente influenciado pela teologia de Agostinho, um homem que viveu na virada do 4º para o 5º século. Agostinho foi um homem também sincero até certo ponto. Ele veio de um lar pagão, ele vivia no norte da África. Ele veio de um lar pagão, cresceu em meio ao paganismo, porém a sua mãe era católica. E quando ele se tornou jovem, ele decidiu entregar a sua vida a Deus. E foi então cursar nas igrejas na época católica. E ele tinha muitas visões corretas da doutrina. Porém,
Agostinho lidava com um problema muito sério pessoal. Ele era extremamente promíscuo por causa do seu passado com o paganismo. E por mais que ele lutasse agora cristão, ele não conseguiu vencer a promiscuidade. Fato é que quando ele se tornou padre, ele abandonou a prática da promiscuidade. Mas ele não conseguia vencer aquele desejo forte que ele tinha para a promiscuidade. E foi então que ele começou a analisar alguns textos das Escrituras baseados na sua experiência. Romanos 7, por exemplo, o bem que quero não faço, mas o mal que está em mim, este faço. Romanos 5,12. Assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e por causa desse pecado entrou a morte. Por isso que todos pecaram, por causa do pecado de Adão. Então, com base na sua própria experiência, Agostinho acabou acreditando que todo homem que vem a este planeta, que nasce neste mundo, ele herda o pecado de Adão. E isso formou uma cadeia. Adão e Eva pecou, tiveram filhos. Os seus filhos herdaram dos seus pais o pecado. Os filhos dos seus filhos herdaram dos seus pais o pecado. E assim ele acreditava que teria acontecido com toda a humanidade. Toda vez que uma criança já vem ao mundo, ou mesmo no ato da concepção, ela já é uma pecadora. Por quê? Porque o pai transmite como legado para esta criança o pecado. E o nome dessa doutrina viria a se tornar a doutrina do pecado original. E daí também veio a questão do batismo infantil. Porque se a criança no ventre já é pecadora, logo assim que ela nasce, ela precisa de quê? De um Salvador. E se ela necessita de um Salvador, ela precisa se batizar. Ainda que ela não tenha nem consciência. Mas mesmo sendo inconsciente, ela já é uma pecadora, raciocinava Agostinho. Por isso, então, que as crianças deveriam ser batizadas assim que nascessem, para que, se porventura viessem a morrer, elas não morreriam perdidas. Mais tarde, quando Calvino entrou em contato com o ensinamento de Agostinho, ele achou interessante. Ele olhou para a sua própria experiência e falou: olha, faz sentido. Mas se é desta maneira, e as Escrituras ensinam que naquele grande dia vão existir dois grupos, raciocinava Calvino, se vão existir dois grupos, um grupo de salvos e um grupo de perdidos, logo, e ambos são pecadores, vão existir dois grupos, salvos e perdidos. Os perdidos são pecadores, pecam desde o seu nascimento, e os salvos também. Por quê? Porque o pecado, segundo a visão destes homens, não era uma escolha, senão era a condição da sua natureza. Então, mesmo o grupo de salvos também seriam o quê? Pecadores. E aí ele falou, só tem uma maneira. Deus é quem predestina. E aí foi quando Calvino surgiu com a doutrina da predestinação. E ele usou quais textos? Romanos 8, olhem aí para vocês verem. Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Então, com base nestes dois versos e outros mais, Calvino já chegou à seguinte conclusão: se esta é a condição da humanidade, que ela já nasce pecadora, que uma criança já nasce com pecado, no final, quem é que vai escolher quem vai se salvar e quem vai se perder? Deus. Porque dos dois lados, daqueles que são salvos e dos que estão perdidos, ambos estão envolvidos com pecado. E ele falou, então, só tem uma maneira. É Deus que vai escolher quem vai ser salvo ou perdido.
E isto é a predestinação. E esta escola de teologia estava forte no século XIX e, fazendo frente a esta, estava a ideologia de John Wesley, que o homem não peca por estado de natureza. O homem peca através da escolha. Então, nós podemos dizer que existem duas definições de pecado. A definição A de pecado diz que o homem peca por estado, ou peca por natureza. A definição A diz que nós nascemos tatuados com o pecado e, independentemente das minhas escolhas, eu não posso vencer o pecado porque ele está registrado no meu DNA. Ou seja, eu peco, por quê? Eu peco porque eu sou pecador por nascimento. Esta é a definição A de pecado. Eu não peco em face de escolha, eu peco inconscientemente por estado de natureza. Pelo fato de eu ter uma natureza pecaminosa, assim diz a definição A de pecado. Pelo fato de eu ter uma natureza pecaminosa, isto já me constitui um pecador. Quando é que uma criança recebe a natureza pecaminosa? Desde o ventre. Desde o ventre. Então a definição A diz que desde o ventre a criança já é uma pecadora, por quê? Porque desde o momento em que ela surge como um ser, ainda que esteja no ventre, ela já tem a natureza pecaminosa. Esta é a definição A. Não importa o que você faça, você não pode se livrar desta tatuagem. Você só vai se livrar desta tatuagem quando Jesus voltar e transformar o nosso corpo. E nesse momento, não só o corpo vai ser transformado, mas vai ser eliminado de nós a natureza pecaminosa. Então, segundo a definição A de pecado, nós pecamos por natureza. Todos nós temos a natureza pecaminosa. E uma vez que todos nós temos a natureza pecaminosa, já nos tornamos um pecador. Agora, a segunda definição de pecado diz que nós escolhemos o pecado. Diz que nós não nascemos manchados pelo pecado, mas sim nos tornamos pecadores quando temos condições de fazer uma escolha. Quando temos condições de raciocinar entre dois pontos e escolher um dos dois. Ou seja, segundo a definição B de pecado, nós não pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores porque escolhemos pecar. Mas se eu não escolho pecar, logo eu não sou pecador. Esta é a definição B de pecado. Que o homem não vem ao mundo manchado pelo pecado. Que Deus não traz à vida criaturas com o carimbo pecador, pecador, pecador. Que nós não nascemos carimbados com o pecado. Que o pecado não está introduzido na nossa genética, mas o que está introduzido na nossa genética é a natureza pecaminosa. Ou seja, a natureza pecaminosa é a inclinação para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Aqui está a natureza dos anjos. O que é a natureza pecaminosa? É esta natureza, porém, inclinada para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Mas um objeto inclinado é um objeto que caiu? Então, segundo a definição B de pecado, todo ser humano nasce desta maneira, com possibilidades de pecado, de pecar. Porém, se ela não ceder, não é o fato de ter a natureza inclinada para isso que faz dela um pecador. A irmã White fala assim, que só existia uma maneira de Adão pecar, só se tivesse um tentador. Se não tivesse um tentador, ele não cairia, porque ele não seria tentado. No nosso caso, hoje, se Satanás tiver férias, nós não vamos nem perceber, porque pelo fato de existir uma
tolerância tão grande em ceder a esta inclinação, constantemente cedendo, que hoje já criou até uma facilidade, né? Ou seja, se Satanás tirasse umas férias, talvez não perceberíamos. Mas o que eu quero que estudemos nesta manhã é que ter esta inclinação para o mal não é isso. Isso é pecado. Porém, isso aqui é tendência ou a possibilidade do pecado. Um objeto que está assim, ele tem possibilidade de cair, não tem? Mas ele não caiu. Não tem uma torre aí, num país aí que é torta? Pois é, essa torre nunca caiu, mas ela, né, não está lá torta. Nós podemos escolher também não permitir que isso aconteça. Nós não precisamos permitir que isso aconteça. E aí, o que acontece? Existem muitos textos que talvez mal aplicamos ou mal interpretamos para sustentar que o fato de sermos inclinados para aquilo que não é a vontade de Deus, em si já constitui pecado. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Na verdade, eu gostaria que todos se atentassem bem comigo. Por quê? Porque, na verdade, esta ideia de que o homem peca o tempo todo, isso é um pensamento muito malicioso que tem sido colocado na nossa mente para nos trazer sofrimento e agrura. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, num sermão, meu irmão, nós deitamos, dormimos, levantamos e andamos pecando. Até dormindo a gente peca. Ou seja, nós somos pecados ambulantes. Meu irmão, ouvir isso, quem é que vai ter ânimo de fazer alguma coisa? Se você deita pecando, se você levanta pecando, eu acho que nem o diabo faz isso. Que eu acho que tem momentos que ele deve não estar pensando em nada. Gente, isso aí é uma coisa maliciosa que foi introduzido na nossa mente para nos cercar. Um rebanho acuado é um rebanho facilmente conduzido, porque o rebanho fica com medo. Então nós vamos ver, através de muitos textos e referências no Espírito de Profecia, que nós não somos pecados ambulantes assim, como é ensinado. Porque, por exemplo, quantos aqui já ouviram falar? Nós pecamos até em pensamento. Só de você pensar numa mulher já pecou. Eu já ouvi muitas vezes isso. Mas será que é assim mesmo? Será que é só pensar numa mulher que eu já pequei? Será que é só eu pensar em dar um tiro na cara de uma pessoa eu já pequei? É um assunto que nós precisamos compreender bem e nós vamos ver que se houver uma compreensão adequada, a vitória vai se aproximar muito mais de nós, muito mais mesmo. Abram a Bíblia de vocês em 1 João comigo. Vamos começar então. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João 3, 4. Qualquer que comete pecado, faz o quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então esse texto é o texto base de tudo que nós vamos estudar nesta manhã, tá? E também à tarde. O que é pecado? A transgressão da lei. E aí as pessoas dizem, uma criança pode transgredir a lei? A Abigail, por exemplo, que é tão pequenininha. Para eu transgredir alguma coisa, eu posso transgredir de duas maneiras. Ou de forma consciente, violar uma lei, ou de forma inconsciente. Se eu violo de forma inconsciente, é pecado? Não. Deus condena por causa disso? Também não. Por quê? Porque é pecado de ignorância. E Deus não considera os tempos da ignorância. Então, quando nós nos deparamos com esse versículo, para que ele seja uma realidade na vida de uma pessoa que transgride a lei, no mínimo ela precisa ter o quê? Consciência do que está fazendo. Ela, no mínimo, precisa ter consciência para escolher entre o certo e o errado.
se ela não tem esse discernimento para escolher, como que eu poderia dizer que uma criança do tamanho da Abigail, ou um pouquinho menor, ou talvez um pouco maiorzinho como aquele ali, como que eu vou dizer que ele está transgredindo a lei? Seria, até certo ponto, incoerente. Nós vamos ver versos na Bíblia daqui a pouco. Mas, enfim, o que é que acontece? Hoje, no nosso meio é dito, mas essa aí é uma definição de pecado. Eu creio que vocês já ouviram isso também, né? Que existe mais de uma definição de pecado. Isso hoje tem sido bastante discutido. Quando entramos nesse assunto, a primeira coisa que nós ouvimos, mas essa aí é uma das definições de pecado. Porque Tiago 4,17 diz assim, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso peca. É outra definição de pecado. E aí começam a citar outras definições de pecado. Mas o que diz a palavra do Senhor? O grande conflito 493. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. Que o pecado é o quebrantamento da lei. Nossa o quê? Única. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 320. A única definição de pecado que encontramos na Bíblia Sagrada é: o pecado é a transgressão da lei. Então, qual é a única definição de pecado que encontramos nas Escrituras? Transgressão da lei. Existe outra definição de pecado? Se diz que é a única e se cremos no espírito de profecia, existe outra definição de pecado? Obviamente que não. Ali diz a única definição de pecado. Então eu não posso dizer que uma criança transgride a lei uma vez que ela ainda não tem consciência. Olhem comigo aqui agora alguns versos, começando com Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, verso 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje o quê? Não conhecem nem o bem e nem o mal. A eles darei esta terra. Então, segundo Moisés, qual é a condição de uma criança antes de ela ter consciência? É neutra. Ela não conhece nem o que é mal e nem o que é bom. Então, se a criança não sabe nem o que é mal, eu posso dizer que ela está transgredindo a lei? Se a própria Bíblia está dizendo o quê? Que ela não conhece o mal. Avancem comigo aqui para Isaías, capítulo 7. Aqui em Isaías 7 nós vamos ver a história do nascimento de Jesus. E olhem só esse texto, Isaías 7. Isaías 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará uma luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus. Olha o verso 15. Manteiga e mel ele comerá, quando ele souber fazer o quê? Rejeitar o mal e aceitar o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, então o próprio Jesus teria que fazer o quê? Aprender a escolher o quê? O bem. Então Jesus nasceu o quê? Na mesma condição daquelas crianças que não sabiam o que era certo ou errado. A mesma coisa. A mesma coisa. A criança, ela nasce com uma natureza pura. Porém, todos os que nasceram depois de Adão nascem como? Com a natureza pecaminosa. Mas o fato de existir natureza pecaminosa não quer dizer que a pessoa é uma pecadora. Se eu tenho desejos, por exemplo, em ingerir uma bebida alcoólica, e eu passo um dia na frente de um bar, e eu olho, e penso, deve ser tão bom tomar um copo de cerveja gelado, embora eu não gosto, né? Mas só como exemplo. Deve ser tão bom tomar um copo de cerveja gelado nesse calor. Não, mas isso não é certo.
O fato de eu ter tido aquele pensamento fez de mim um alcoólatra? Fez de mim um alcoólatra? Obviamente que não. Obviamente que não. Se um homem passa na rua e vê uma mulher e passa um lapso de um pensamento, nossa, que mulher bonita, eu com ela, mas já repele o pensamento e vai embora. Este homem tornou-se um adúltero por causa desse lapso de pensamento? Ele tornou-se um adúltero. Ele não acariciou o pensamento, ele não deu guarida àquele pensamento, ele o repeliu instantaneamente. Mas ele tornou-se um adúltero por causa disso? Obviamente que ele não se tornou adúltero por causa disso. Aí, esse verso, na verdade, entra no campo da tentação, irmã, que você mencionou, Mateus 5, né? Mas vamos vê-lo. Então, meus irmãos, o fato de alguém sentir vontade de tomar um copo de cerveja, mas não ceder aquilo ali, isso é tentação. Isso não faz de mim um alcoólatra. Mas ainda avançando aqui na linha do raciocínio ainda das crianças, olhem comigo aí Ezequiel capítulo 18, verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais, vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos nasceram sujos, encardidos. Ele colocou aqui um pensamento bem interessante dessa questão de se herdar pecado. Então ele falou, se um pai come alguma coisa que mancha os seus dentes, o filho vai nascer também com os dentes manchados? É uma pergunta que ele faz. Se a minha mãe come uma fruta e mancha os dentes dela, eu vou nascer com os meus dentes manchados? Olha só como o profeta aqui vai fundo nessa questão. Vocês estão conseguindo entender como que ele foi fundo aqui nessa situação? Ele está querendo dizer, olha, não sejam tão incoerentes. Como pode um pai sujar os dentes e o filho nascer com os dentes sujos também? Ele está usando esta analogia para dizer que filho não herda pecado de pai. Que o filho ele nasce limpo, mas o que ele pode fazer, se quiser, é iniciar um processo de pecados na sua vida, mas que ele não herda pecado do pai. Assim como uma criança não nasce com os dentes sujos se os seus pais tivessem os dentes sujos. Vocês entenderam esse versículo 2? Verso 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também como a alma do filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele está dizendo que se o pai peca, mas o filho não peca, ele não morrerá. Mas se o pai peca e o filho também peca, esta alma morrerá. E assim, na verdade, ele segue discorrendo o capítulo todo, tá? Nós não vamos ler o capítulo todo para remir o tempo. Mas aí ele segue contrastando. Se o pai for assassino, o filho também será assassino? Aí o texto diz não. E se o pai for fiel, o filho vai ser fiel? Também não é certo que vai ser fiel. E aí ele vai fazendo esse trocadilho de que o pai não vai interferir na escolha do filho. De maneira alguma. O pai pode ter todas as escolhas equivocadas. O filho pode até nascer com características tendenciosas do pai. Mas ele não herda pecado do pai. Ele não herda. Ele só vai ser uma alma pecadora e assim ser digna de morte se ela escolher, pois a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós herdamos coisas hereditárias dos pais. Por exemplo, eu tenho características do meu pai, que são características não boas. Se eu acessar estas características, com certeza eu estarei pecando, mas eu posso quebrar isso. Mas o texto está simplesmente dizendo que existem pessoas que até a terceira e quarta geração
vão ceder a essas tendências herdadas e torná-las em pecado. Por exemplo, se o meu pai tem tendência ao adultério, e se eu nascer com essa predisposição, porque nós herdamos coisas dos nossos pais, eu posso também acessar aquilo ali, o meu filho também, e assim formar uma cadeia até terceira e quarta geração. Mas eu ainda não vejo o texto dizendo que o filho herdou o pecado do pai. Porque é como diz Ezequiel 18, verso 2, né? Que quando o pai come, o filho não nasce com os dentes manchados. Ele pode nascer com uma predisposição para manchar os dentes. Mas para os dentes do filho ser manchado, o que ele precisa fazer também? Comer a uva. Mas o fato de o pai comer a uva não diz que o filho também comeu. Mas o filho pode comer. Então eu vejo dessa maneira que seria até a terceira e a quarta geração. Na minha família, a maioria morre com problema de coração. E além de herdarmos tendências para doença, também herdamos tendências naturais. Por exemplo, às vezes o pai é mentiroso. Eu já conheci um pai que contava muita mentira, um menino, nossa, contava muita mentira também. Então isso também herdamos, mas nós não precisamos cultivar isso. Nós podemos romper isso na nossa vida. Mas vamos lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Todos estão lá? Verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, já em seu coração cometeu adultério. Se eu omitir essa palavra que eu omiti, aí realmente fica do jeito que as pessoas colocam, que só de pensar pecou. Mas qual a palavra importante eu omiti na leitura? Qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar. Está aqui a palavra-chave que muitas vezes nós ignoramos. O que é atentar para algo, para cobiçar? O texto diz, é quando você olha para a mulher, com qual finalidade? Cobiçar. Cobiçar. Mas o texto não está dizendo que quando eu olho para uma mulher e ela me atrai, que isso é pecado. O texto está dizendo que é pecado quando eu faço o quê? Quando eu começo a cobiçar. Quando eu começo a cobiçar. Ok? Então agora nós vamos embarcar no campo da tentação. Tudo bem, se eu perguntar para vocês, tentação é pecado? Todo mundo vai dizer que não. Mas existem algumas tentações que imperceptivelmente nós dizemos que é pecado. Por exemplo, quando eu perguntei se eu olho para uma mulher e desejo é pecado, possivelmente todos vão dizer que é pecado. Possivelmente todos vão dizer que é pecado. Mas então aonde fica a tentação? Porque o que sugere a palavra tentação? A palavra tentação é a solicitação dos sentidos para algo proibido, para algo que não pode ser seu ou praticado. Desejar exageradamente. Isso é tentação. É quando você demonstra interesse por algo. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Eu posso ser tentado por algo que não me desperta interesse? Eu posso ser tentado por algo que não me desperta interesse? Obviamente que não. Obviamente que não. Digamos que a pessoa não tenha a mínima inclinação para o roubo. E ele vai à casa de um irmão e vê lá uma nota de R$100 dando sopa. Será que esta pessoa que não tem a mínima inclinação para roubo vai ter desejo vai ser tentado a pegar aquela cédula? Não. Então, primeiro passo, para existir tentação tem que existir o quê? Interesse no objeto. Tem que existir interesse. Então, notem que, mesmo existindo interesse, ainda não é pecado. Por quê? Porque tentação não é pecado. Eu não posso ser tentado por aquilo que não me desperta interesse. Agora, então, vamos avançar. Se eu estou andando pela rua, e eu vou usar um exemplo comum a todos. Eu estou andando pela rua e vejo um outdoor enorme com uma mulher com pouca roupa ali, igual você tem muito por aí. E aquela mulher tem um perfil de mulher
que me chama a atenção. E aí você vai andando na rua e olha aquilo ali, chega a dar aquele frio na barriga. Nossa, que mulher bonita. E chega a borboletinha voar aqui no estômago. Mas você pensa, não, isso não é correto. Eu sou um cristão, eu não posso me deixar levar por isso. Não, mas isso, nossa, mas ela é muito bonita. E você começa a lutar com seus pensamentos. Isso é pecado? Bom, se isso for pecado, eu acho que ninguém vai ser salvo. Porque nem Jesus seria salvo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado. Se a Bíblia diz que ele foi tentado, é porque os seus sentidos foram solicitados para algo que não era a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele foi tentado em quê? Em quais coisas? Em todas as coisas. Sobremaneira, na maior intensidade de todas as coisas. Então, se você hoje é tentado, imagina o seguinte, Jesus foi infinitamente mais tentado do que você. Então, se este conflito que permeia a nossa mente diante destas situações, diante do outdoor, fosse pecado, ninguém se salvaria. Nós podemos impedir os pássaros de voar sobre nossa cabeça? Mas nós podemos impedi-lo de fazer o ninho? Sim, podemos impedi-lo de fazer o ninho. Ok? Então vamos avançar. Vamos avançar. Mateus 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar em seu coração, já cometeu pecado. Então o texto simplesmente está dizendo que uma pessoa peca em pensamento quando ela faz o quê? Ela fica acariciando. Eu vejo o outdoor e ali está a mulher que eu sempre quis. E ali está a mulher que eu sempre quis. E eu começo a pensar, nossa, essa mulher é a mulher dos meus sonhos. Eu queria me casar com esta mulher. Pena que eu já sou casado. E começa a cobiçar. É esse pecado que Jesus está falando ali em Mateus 5. É quando você está cobiçando. Mas se você não condescende com o pensamento e começa a lutar contra ele, como que eu vou definir um campeão em meio à luta? Só existe um campeão quando um dos combatentes cai. Se existe a luta mental, não, isso é errado, eu não posso condescender com isso. Isso ainda não é a queda. Olhem o que diz Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir a lei de Deus. O texto é contundente. Nenhum homem pode ser o quê? Se eu digo que a criança é pecadora, ela fez o quê? Transgrediu a lei de Deus. Mas aqui o texto está dizendo que ninguém pode ser forçado. Então quem forçou a criança? É preciso primeiro obter o seu próprio consentimento. Como que uma criança vai dar o consentimento diante de uma tentação para ceder o pecado? Se elas não estão muito preocupadas com nada. Estão aí pequenininhas. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso. A pessoa tem que o quê? Propor-se a praticar o ato pecaminoso. Antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por mais forte que seja, não é uma desculpa para o pecado. A tentação, por mais forte que seja, não é uma desculpa para o pecado. É necessário antes, o pecado antes precisa de quê? Da nossa aprovação. Da nossa aprovação. E Gênesis 39, que relata essa história, diz que foram 11 anos que ele viveu naquela situação, e diz o texto, e todos os dias a mulher de Potifar dizia, deita comigo, deita comigo. Ele permaneceu na casa de Potifar desde os 17 anos até os 38 anos de idade. E aquela mulher ali tentando
tentando. Ele passou praticamente pela adolescência e entrou na fase adulta debaixo de assídua tentação. Mas, muito bem lembrado, e foi fiel. E ela deveria ser uma mulher do outdoor, digamos assim. Exatamente. Era a mulher do chefe do... Era um dos homens mais poderosos do Egito. Mas José nunca cedeu à tentação. Ele nunca cedeu. Vamos avançar aqui comigo agora. Vamos a Tiago, capítulo 1. É 1:14, né? Cada um é tentado quando é atraído. Cada um é tentado quando é atraído. Então, para existir tentação, tem que existir o quê? Da parte do tentado. Olhem só, meus irmãos, se vocês compreenderem aqui comigo, nós vamos ter um sucesso no restante. O texto diz que para eu ser tentado, eu preciso ser o quê? Atraído. Se eu não sou atraído, como eu poderei ser tentado? Imagina só para quem é homem, se passa um homem bem bonito aqui. Quantos homens aqui se sentiria atraído por aquele homem forte e musculoso? Possivelmente nenhum dos homens aqui, porque não tem atração, a pessoa não é atraída. O texto diz que para sermos tentados é necessário termos atração por aquilo que nos tenta. Pois se eu não tenho atração por aquilo que nos tenta, é possível que haja tentação? Não, é impossível existir tentação. Vamos avançar. Mas cada um é tentado quando atraído. E, a tradução de vocês está igual à minha? E engodado ou seduzido. Então notem que para existir ainda a tentação tem que existir um segundo elemento. Qual? Eu ser seduzido. Olha que coisa tremenda. Então quer dizer que para eu ser tentado, em primeiro lugar tem que acontecer o quê? Atração. Isso é pecado? Não, isso é o quê? Tentação. Isso é tentação. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Então, ter atração por aquilo que não é lícito, segundo Tiago, não é pecado ainda. Isto é tentação. Aí depois da atração vem o quê? O engodo, a sedução. Então quer dizer, você pode me perguntar, que Jesus foi atraído e seduzido por aquilo que não é bom? Bom, se a Bíblia diz que ele foi tentado, não tem outra maneira. Olha, é sutil e nós precisamos entender. Para eu ser tentado, eu tenho que despertar em mim interesse por aquilo que me tenta. Pois se eu não tenho interesse por aquilo que me tenta, não é tentação. Não é tentação. Se você deixa um dinheiro aqui, eu não vou ter um mínimo interesse em pegar aquele dinheiro. Eu não vou ter um mínimo interesse. Por quê? Porque não me atrai o roubo. Não me atrai. Se deixar um cigarro aqui, ele vai ficar aqui 1 milênio. Eu não vou ter vontade de pegar o cigarro. Por quê? Porque eu não tenho atração pelo cigarro. Então o cigarro não me tenta. Então só pode existir tentação quando o objeto que me tenta solicita os meus sentidos. Ou seja, aquilo é apreciável para mim. Então, se aquilo é apreciável para mim, aí sim eu posso ser tentado por aquilo. Mas olhem só os passos que Tiago está dando aqui. Ele está dando passinhos de bebê para nós entendermos. Ele está falando sobre a tentação. Olha o verso 12, 1:12, ó. Bem-aventurado o homem, o quê? Que suporta a tentação, não é? Então, esse capítulo 1, ele está falando sobre tentação. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Continuemos no verso 14, que este verso é maravilhoso. Mas cada um é tentado quando? Quando ele é atraído e seduzido por seu próprio desejo. Ok, fechamos o verso 1. Então, para eu ser tentado, eu tenho que ter o quê? Pelo objeto que me tenta? Interesse, desejo. Olha, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque senão vocês vão poder dizer que eu estou pregando coisas que as Escrituras não querem dizer.
Mas se alguém não está enxergando isso, vamos compartilhar para que todos alcancemos a mesma compreensão do texto, tá? O texto está dizendo que cada um é tentado quando atraído, seduzido por seu próprio desejo. Então, para que eu seja tentado para um outdoor, eu tenho que sentir o que por aquele outdoor? Desejo. Mas se eu sinto desejo, já é pecado, então onde fica a tentação? Aonde fica a tentação? Eu já fui derrotado antes de ter a luta? Antes de ter a luta já tem um campeão? Ok? Vocês estão compreendendo? O que, para eu ser tentado pelo outdoor, em primeiro lugar, o que aquele outdoor tem que ser para mim? Desejável, tem que ter interesse. Eu desejo, é algo que é desejável. E aí eu vou ter a minha atenção atraída, atração. Depois da atração vem o quê? A sedução, que é justamente, nossa, essa mulher é muito bonita, mas eu sou casado, isso não pode acontecer. Ou não, eu não vou atrair minha namorada nem em pensamento. Mas se não tem esta cadência, eu vou passar, vou ver o outdoor e vou embora, como se fosse um poste. E aí, é tentação, não é? Porque aquilo não despertou em mim nenhum interesse. É igual tem homens assim, que passam, quando vem um carro assim bem bonito, quase quebram um pescoço, nossa, que carrão, e fica desejando. Mas tem outros que pode passar até em cima de uma Ferrari, que vai achar que está passando em cima de um Fusca, que não vai chamar atenção. Então não existe atração. A pessoa só é tentada quando o objeto da tentação lhe é interessante. Então, Jesus foi atraído, seduzido por seus próprios desejos? Jesus foi atraído e seduzido pelos seus próprios desejos? Então, ele não foi tentado. Então, como que ele poderia ser tentado se a tentação não era uma tentação para ele? Porque a palavra tentação sugere o quê? Tentação. E a tentação de Jesus foi forte? Bom, eu não trouxe desejado, mas no capítulo que fala sobre o Getsemane, diz assim: a tentação de Jesus abandonar a raça humana foi quase irresistível. O texto diz assim: a tentação de Jesus abandonar a raça humana foi quase irresistível. Então Jesus ele foi tentado numa intensidade muito grande a fazer o quê? Que vocês fiquem aí com o problema de vocês. É isso que o texto diz. Mas para ele ser tentado a fazer isso, a ideia lhe pareceu o quê? Interessante. A ideia lhe pareceu interessante. Foi cogitado. Então, olha, as palavras, olha que linda a palavra tentação. A tentação é o quê? É quando eu sou agitado para fazer algo que eu sei que não deve ser feito. Se não existe essa agitação dentro de mim, não é tentação. Não é tentação. Para ser tentação tem que existir o quê? Uma cogitação, um desejo, um pensamento de que eu acho que eu vou fazer isso. Porque se não existe isso, logo não pode ser o quê? Vocês acham que Jesus foi tentado a adorar Satanás? Teve desejo de adorar Satanás? O texto diz que ele foi tentado. Exatamente. E qual foi a segunda tentação? Joga-te de cima. E qual foi a terceira tentação? Adorar Satanás. Porque Satanás falou, me adora. Se diz que foi uma tentação, é porque Jesus foi tentado a o quê? A se dobrar diante dele. Jesus foi tentado, porque ele falou, olha, se você me adora, eu te dou todo o reino. E a irmã White fala que Jesus olhava do céu, a irmã White diz assim, era uma triste cena para o Filho de Deus contemplar os sacrifícios oferecidos onde ele via sua própria morte. Então vocês acham que Jesus estava lá no céu? Nossa, eu estou doido para chegar lá na terra e passar tudo aquilo ali. Oh, vai ser bom demais. Vai ser bom demais eu me tornar humano, apanhar, sofrer, ser rejeitado, traído, cuspido, injuriado. Estou doido para fazer isso. Vocês acham que esse era o desejo de Jesus?
Obviamente que não. Obviamente que não. Ele olhava aquilo ali com tristeza e pesar. Eu vou passar por tudo isso aí também. Eu vou sofrer como um cordeiro. Então, quando Satanás disse para ele, olha, você veio, você quer isso daqui, o reino, não é? Não é o reino que você quer? E Jesus, de fato, não queria isso mesmo, o ser humano com o reino? Satanás disse o quê? Não precisa sofrer, eu te dou. Eu te dou. É só você me adorar que eu te dou. E acaba com tudo isso. Você pode voltar, o reino é seu, eu vou para o meu canto. E o texto diz que isso foi o que para Jesus? Uma tentação. Se foi uma tentação é porque ele cogitou fazer. Parece loucura, não é? Mas não é isso, meus irmãos, que o texto está dizendo. É só nós entendermos o texto. Todas as tentações que assolam a humanidade, Jesus as enfrentou no deserto. Então, por exemplo, todas essas coisas que você mencionou, pedofilia, homossexualismo, essas coisas, se encontram em qual das tentações que Jesus sofreu? O domínio do apetite, né? Então, mas é isso mesmo, eu também acredito dessa maneira, que eu acredito que mesmo em 33 anos de idade, Jesus não teria tempo suficiente para ser tentado em todos os aspectos que toda a humanidade é tentada. Senão ele seria até pior do que nós, né? Seria até pior do que nós. Mas todas as tentações que nos assolam, de alguma maneira, têm a sua raiz naquelas 3 tentações. Jesus também estava inserido nessas circunstâncias. É claro que eu não acredito que Jesus ficava sendo tentado por coisas baixas, mas que seja por circunstâncias ou não, o fato é que ele se deparou com esta tentação. E é o que diz o quê? A Bíblia. Então, temos que ficar como que está escrito. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Tentado. Então, não tem muito para onde fugir. Eu concordo com o que a irmã colocou, que foi porque as circunstâncias ali eram propícias para aquele tipo de tentação, porque ele sabia das agruras que ele iria enfrentar, ele sabia o quanto ele iria sofrer para poder recuperar esse reino. E Satanás, né, não deixava de massacrar a sua mente ali, a sua consciência, mas o fato é que o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha em Tiago capítulo 1 aí, vamos continuar no capítulo 1 aqui. Tiago capítulo 1. E vamos tentar avançar todos juntos entendendo. Vamos ler o verso 14 e 15 todo. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado por seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Todos acompanharam a leitura? Vou repetir. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejo. Depois da atração, engodo e desejo, havendo a concupiscência concebido, vem o quê? O pecado. Vem o pecado. Então vocês conseguem ver um processo aqui sendo descrito? Vocês conseguem ver um processo até o pecado surgir? E esse processo se chama o quê? Tentação. Que eu posso vencer ou não. Mas o processo, ele é real. Olha, eu sei que quando nós falamos nesse assunto, é um assunto tão delicado, e talvez até mesmo no nosso zelo, nós temos muito medo de dar um passinho além para poder, não corrermos o risco de falar alguma coisa que vai ser muito grave. Mas aqui temos o processo da tentação. Cada um é tentado quando é atraído e engodado por seu próprio desejo. Aí vem a palavra depois. Depois de quê? Depois de quê? E ser seduzido pelos seus desejos. Aí que vem o quê? O pecado. Aí que vem o pecado. Então tem um processo. Gálatas 5,17 diz assim, todos estão lá? Esse verso é importante, Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Jesus teve possibilidade de pecar? Sim. Teve possibilidade. Gálatas 5,17 diz, porque a carne luta contra
o espírito. E o espírito luta contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, carne e espírito, para que não façais as coisas que quereis. Então, o que está sendo descrito aqui? A tentação. Aquilo ali é a tentação sendo descrita. O que é a tentação? O certo e o errado lutando na nossa mente. Isto se chama tentação. Se eu disser que esta luta já é pecado, então por que eu vou lutar? Se eu lutar na minha mente contra pensamentos de adultério, mas o fato só de eu lutar eu já estou pecando, por que eu vou lutar então? Para que eu vou lutar? Se eu já não vou ganhar mesmo, se eu lutar ou não lutar, eu já sou derrotado, então para que eu vou lutar? É igual alguém muito grande que eu sei que eu não vou conseguir obter a vitória lutando, me chama para brigar. Eu falo, eu vou brigar para quê? Eu já estou derrotado, rapaz. Vou sentar aqui para você dar o golpe de misericórdia. Então, o que Tiago está descrevendo ali é que a pessoa é atraída e quando você sente a atração, começa o processo da tentação, porque você sentiu o desejo e aquilo ali te envolve. Mas você precisa fazer o que com aquele desejo? Repeli-lo. Só que aí, segundo Paulo, em Gálatas 5,17, esse repelir é o quê? É uma luta. Nesta luta não existe pecado. Davi olhou, com certeza ele deve ter considerado, mas diferentemente de José, ele cedeu. Então, quando é que nós pecamos em pensamento? É quando eu olho o outdoor. Pode ser de duas maneiras. Eu olho o outdoor, me atrai, eu já entro pensando mesmo, nossa, isso aqui é mulher. E começo já a pensar, eu quero uma dessa e tal. Ou outra maneira, eu começo a lutar. Vou lutando, mas chega um momento que eu sou derrotado. E aí eu sigo nos meus pensamentos quanto àquilo. Ainda que eu nunca toque naquela pessoa, mas eu já pequei. Porque eu fui vencido na luta, no conflito mental, eu fui vencido, eu fui derrotado. Então a luta, enquanto a luta, é porque existe possibilidade de vitória. É porque os dois ainda estão de pé. Eu só posso indicar um campeão quando? Quando um cai. Quando um cai. Então, quando um homem olha para uma mulher e tem a sua atenção atraída para aquela mulher chama a atenção dele, e o homem é casado, mas ele fica lutando nos seus pensamentos, ele já cometeu adultério? Segundo o que a gente viu até agora, ele já cometeu adultério? Quando é que ele vai cometer o adultério? É quando ele cede e o conflito acaba. É quando não há mais luta na nossa mente. Todos aqui, eu tenho certeza que em algum momento, diante de alguma situação, existe essa luta na mente. Será que eu faço? Não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Não pode, não. Isso se chama tentação. Isso é Gálatas 5,17. Aonde? Aqui, na nossa mente acontecendo. Se alguém tiver o desejo por um lapso de matar alguém, vamos usar esse exemplo, a pessoa já pecou? Se vem aquele pensamento, o cara fala alguma coisa muito grave, você pensa, vou matar aquele cara. Você pensa. No momento que você pensa, você já pecou? Gênesis 4, todos estão lá? Olhem esse texto, ele é valioso. E aí vocês podem chegar à conclusão de vocês, se quando eu penso por um lapso em tirar a vida de alguém, se eu pequei ou não. Gênesis 4, verso 7. Aqui nós estamos falando sobre o assassinato de quem? Estamos falando sobre o assassinato de Abel. E o verso 7, Deus fala à consciência de Caim. Caim, se bem fizeres, não é certo que você vai ser aceito? Qual era o bem que Deus estava pedindo para Caim fazer? Desistir de matar o irmão. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, mas se não fizeres o bem, ou seja, mas se você não escolher desistir do pensamento de matar o seu irmão, eis que o pecado jaz aonde? Mas já chegou? Não. Sobre ti será o quê? Mas sobre ele deves dominar.
Então nós estamos vendo a história de um homem que estava lutando na sua mente para fazer o quê? Matar ou não o próprio irmão. Mas o texto diz que enquanto o conflito estava aqui, enquanto ele não havia decidido, vou matar Abel, o pecado estava onde? À porta. E qual era o desejo de Caim para aquele pecado? E qual era a intenção de Caim para aquele pecado? Desejo. Mas Deus diz que ele deveria dominar aquele desejo. Nós sabemos que ele escolheu, que ele foi derrotado no conflito, né? Ele acabou matando o irmão. Mas em Gênesis 4, 7, nós temos um lindo exemplo de que tentação não é, ainda que seja uma tentação num grau mais extremo. Agora é claro que alguém pode pensar, mas e aí, eu posso pensar à vontade de matar, adulterar? É claro que não é isso que eu estou dizendo. Aqui existia o que na mente de Caim? Uma luta. Ele não estava lá pensando, bom, eu vou matar ele como? Não é isso. Ele estava num conflito. Eu faço ou eu não faço? Não, eu não posso fazer, ele é meu irmão, isso é contra a lei de Deus. Não, mas ele merece, mas eu não vou fazer isso. Existia esse conflito na mente de Caim, entre o certo e o errado. E Deus falou, Caim, vença esse conflito, porque você ainda não pecou. Agora, quando Caim decidiu matar, antes mesmo de ele matar Abel, o céu já havia um assassino. Quando ele decidiu na sua mente matar. Mas enquanto... Ele escolheu matar. Mas enquanto ele não tinha escolhido, decidido na sua mente, o texto diz que não passava de quê? De uma tentação. Agora, bom, essa parte eu acredito que já ficou bem clara na mente de todos, né? Espero que possa ter sido de auxílio. Agora vamos avançar e ver alguns textos que comumente são textos considerados problemáticos. Quantos aqui já ouviram um texto que diz que não há um justo sequer? E esse texto é muitíssimo utilizado, não é? Para dizer que não há um justo sequer. Certo? É muitíssimo utilizado para dizer que não há um justo sequer. Então vamos começar a ver esse ponto primeiro. Abram a Bíblia aí em Lucas, em Gênesis, capítulo 6. Romanos capítulo 2 diz, não há um justo sequer, não há um sequer. Vamos ver. A Bíblia diz que não há o quê? Gênesis 2, Gênesis 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Então já encontramos um justo. A Bíblia diz que não há nenhum, mas já encontramos um, certo? Vamos agora aqui em Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo. Então já temos mais um justo, não temos? Temos mais um justo, né? Olha aí Marcos capítulo 6, verso 20. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem... Bom, eu poderia seguir aqui mostrando vários textos, depois se vocês quiserem eu posso dar as referências, tá? De mais de 10 personagens que a Bíblia chama de justo. Então, vamos entender primeiro uma questão matemática. Aqui eu tenho 2 livros, atentem só ao livro. Aqui eu tenho 2 livros, aqui eu tenho 1 livro. Qual vale mais? Esse que eu tenho 2, certo? Se eu tivesse 10 aqui e 5 aqui, qual valeria mais? Os 10. Isso se chama matemática. A Bíblia tem um único verso, lá em Romanos capítulo 2, que é simplesmente o que Paulo copiou lá do Salmo, mas é um único verso que diz que não há um justo sequer. E eu citei para vocês pelo menos uns 3 ou 4 aí, e tem mais de 10 aí na Bíblia, que diz que há, sim, homens justos. Então eu ficaria com qual? Eu ficaria com a maioria. Nesse caso eu ficaria com a maioria. Para mim já seria o suficiente, não seria? Para mim aquele argumento ali já é nulo. Porque se a pessoa vem e me mostra 1 e eu mostro 10 para ele, eu estou na vantagem. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar muitos outros versos que diz que José, que era homem justo, o pai de Jesus,
Simeão, homem justo, e muitos outros personagens nas Escrituras são chamados de homens justos. Mas aí é que encontra a deficiência na interpretação dos textos. Olhem comigo Romanos capítulo 2. Antes vamos a Romanos 3 para ver o verso. Romanos 3, verso 10, que diz: como está escrito, não há o quê? Um justo, nem um justo sequer. Mas nós já vimos que há mais de um justo. Agora olhem o capítulo 2 de Romanos, verso 13. 2:13, aqui está a chave. Porque os que ouvem a lei não são o quê? Justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei são o quê? O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa justa. Uma pessoa justa é uma pessoa justificada. Romanos 2:13. 2:13. Uma pessoa justa é uma pessoa justificada. Então não há um justo sequer sem que antes ele precise de ser o quê? Ser justificado. Mas quando a pessoa é justificada, ela passa a ser o quê diante de Deus? Justa. Olhem aí 1 João comigo. 1 João, capítulo 3. 1 João 3, verso 7. Diz assim: meus filhinhos, ninguém vos engane, porque aquele que pratica a justiça é justo. Então, não há um justo sequer. Mas por que não há um justo sequer? Ninguém pode ser justo se ele não pratica a lei, ou se não pratica a justiça. E já que você mencionou a lei, deixem aberto aqui e olhem Deuteronômio 6 comigo. Que justamente o penhor para sermos justos é a observância da lei. Olhem aí Deuteronômio comigo. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Todos estão lá? Verso 25, que diz assim, Deuteronômio 6, 25. E será para nós o quê? Justiça. Quando? Quando tivermos o cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor. Então nós deixaremos de ser injustos e nos tornaremos justos quando? Quando observarmos os mandamentos do Senhor. Não há um justo sequer, nenhum, que não observe a lei de Deus. Pois quando a pessoa observa a lei de Deus, ele passa a ser o quê? Justo. Justo. Voltem lá em 1 João. 1 João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem pratica o pecado é de quem? É do diabo, é o que diz o verso seguinte. Então, não existe meio termo. Eu acredito que estes versículos são bem claros. Uma pessoa, ela não pode ser justa sem antes ser justificada. E o que é a justificação dentro dessa visão, segundo Deuteronômio 6, 25? É uma pessoa que pratica a lei. Ficou claro para vocês esse versículo? Ficou claro, não ficou? Então, o texto não está dizendo que uma criança já nasce pecadora, mas que nós não podemos ser justos antes que tenhamos sido justificados. Podemos avançar então? Olhem Salmo 51 agora. O Salmo 51, vocês sabem qual é o transfundo dele? Em quais circunstâncias Davi escreveu esse salmo? Exatamente. Exatamente. Então, isso aqui foram as lamúrias de Davi depois que ele caiu em adultério. E, na verdade, quanto tempo já tinha se passado desde o adultério aqui? 1 ano. A irmã White fala que havia se passado 1 ano. Então, Davi aqui estava sensível, né? Reconhecendo o seu erro. Verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares.
Aí tem um verso problemático, porque as pessoas falam que a criança já nasce pecadora, né? Eis que em iniquidade fui concebido e em pecados me concebeu minha mãe. Então, muitos usam esse texto para dizer o quê? Que a criança já nasce pecadora, necessitando de um Salvador. Vamos primeiro partir do seguinte raciocínio. Existe um capítulo inteiro em Ezequiel 18 que diz o quê? Que o filho não herda o pecado do pai. Nós vimos isso, não vimos? Quando o pai come uva, os filhos nascem com os dentes sujos? Não. Então, quando o pai peca, o filho nasce com o pecado do pai? Nós vimos também Deuteronômio 1,39, que diz o quê? Que as crianças não sabiam nem o bem e nem o mal. Nós vimos Isaías 7 também, que Jesus deveria aprender. Exatamente. Escolher o bem e rejeitar o mal. Então nós já temos aqui quantos versículos contra um? Vários. Porque Ezequiel 18 é um capítulo grande. Tem quase 30 versículos e Ezequiel foi contrastando. Se o pai é assassino, o filho é? Não. Mas se o filho é assassino, o neto do pai que foi bom pode ser assassino ou bom. E ele vai fazendo um trocadilho lindo ali, mostrando que filho não herda pecado do pai. O filho pode herdar, através da hereditariedade, predisposições para N coisas, né? Até para doenças. Mas pecado não herda. O pai, quando o filho nasce, a criança não nasce com uma tatuagem do pecado, não. Nós vimos esses versos. Então, são muitos versos contra quantos? Um que a gente está vendo aqui, não é? Então, matematicamente, eu já deveria ficar com qual? O que acontece muitas vezes é que, se nos apresenta uma cadeia de 100 versos mostrando que o caminho é para a esquerda, e eu apresento um verso mostrando que é para a direita, é interessante, mas isso eu acho que é uma coisa da nossa natureza humana. Qual que nós vamos ficar intrigados? Em ir para a direita. Nós vamos ignorar, não, mas aqui tem 100 placas dizendo que é para a esquerda, e aqui só tem uma placa dizendo que é para a direita. Mas nós vamos nos encafifar com a que está para a direita. Mas nós temos que analisar as Escrituras entendendo que Deus amplia os textos uns após os outros e que talvez um texto que nós acreditamos que ensina determinada coisa está em um contexto diferente, ok? Olhem aí o texto de Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Davi se referindo ao seu pecado com Betseba. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado. Vamos parar aqui o versículo, tá? Eis que em iniquidade fui formado. O texto está dizendo que eis que com iniquidade fui formado ou eis que em iniquidade fui formado. São duas visões diferentes. Ser formado com iniquidade é uma coisa e ser formado em iniquidade é outra. Vocês concordam que são duas coisas distintas? O que é ser... E se Davi tivesse dito assim, eis que com iniquidade eu fui formado. Ou seja, é uma coisa que já está aqui. Mas o que quer dizer o texto quando ele fala, eis que em iniquidade fui formado? De alguma maneira ele está se contaminando ali? Quando ele diz que em iniquidade fui formado? O meio poderia estar em iniquidade, mas não com iniquidade. E a segunda parte até repete a mesma palavrinha, ó. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E em pecado me concebeu a minha mãe é diferente de dizer e com pecado me concebeu minha mãe? Então troquem a palavra pecado por dor. Ó, eis que em iniquidade fui formado e em dor me concebeu a minha mãe. Quem sentiu dor na concepção? Davi ou a mãe? Então quem estava com pecado? É aquele que sente dor. É a mãe e não Davi. Na verdade, dizer que esse texto aqui está dizendo que uma criança nasce com pecado é uma interpretação equivocada do texto. Eu não sei nada de gramática, porque eu nunca estudei. Mas mesmo não sabendo nada, eu consigo ver aqui que o texto está falando de que ele nasceu em tais circunstâncias e não que ele nasceu tendo pecado.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E é só trocar a palavra aqui também, pecado por dor. E em dor me concebeu minha mãe. Quem sentiu dor foi a mãe, e não Davi. Ok? Vocês acham que ficou claro esse versículo? Além de todos aqueles outros que já seriam uma frente a este. Vamos então, antes do Salmo 139, ir aqui em João capítulo 1, 1 João, que é o texto que diz: aquele que diz que não peca é mentiroso. É um texto muito conhecido. Mas vamos ver esse texto aqui, ó. 1 João capítulo 1. Verso 10. 1 João 1, verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vocês conseguem enxergar aqui o pecado original? Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecados, fazemos Jesus mentiroso. Por que nós fazemos Jesus mentiroso se dissermos que não temos pecado? Porque Romanos 3,23 diz o quê? Todos pecaram. Então Jesus disse assim, todos pecaram. E se eu digo, eu não pequei, eu estou dizendo que ele é o quê? Mentiroso. Mas notem o texto. O texto não está dizendo que nós somos pecados ambulantes. Jesus diz assim, todos pecaram. Ele não está dizendo, todos têm vivido na prática do pecado. Nós somos propensos a cair no pecado? Até Jesus foi. Em algum momento da nossa história, ou em algum momento da história da humanidade, todos escolheram em algum momento pecar? Sim, infelizmente. Mas todos continuaram na prática do pecado? Se referindo a Moisés, a irmã White diz assim, Moisés se tornou um homem em quem não se podia encontrar defeito de caráter. Daniel pecou? Obviamente. Mas olhem lá no livro dele para ver se existe relato ali de alguma transgressão de Daniel. Nós acreditamos que ele pecou porque Jesus disse que todos pecaram. Mas eu não consigo imaginar José, Daniel, Enoque vivendo na prática do pecado. Nós vamos avançar no texto, não vamos parar por aqui não. Mas aqui em 1 João, capítulo 1, que é tão criminosamente utilizado para poder maltratar as pessoas, para dizer, meu irmão, não adianta, você é pecador mesmo. Está aqui, não adianta. Isso se chama massacrar as pessoas, gente. Quer dizer que eu vou estar confinado ao pecado até Jesus voltar? Não, isso não é mensagem de Deus, não. A mensagem de Deus é uma mensagem de vitória, de libertação. Se dissermos que não temos pecado, o texto também não está dizendo, se dissermos que não vivemos na prática do pecado. O texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que se dissermos que não temos pecado, quando? Não sei. Talvez 10 vezes na vida, no caso de Daniel, talvez um pouco mais, um pouco menos, talvez no caso da vida de Nabucodonosor, uma vida de pecado e conversão no final, mas o texto diz, se dissermos que não temos pecado, porque todos nós, nem que seja uma única vez, nós escolhemos o quê? Pecar. Mas nós podemos escolher não permanecer na prática do pecado, permanecer no pecado. Olha só, se eu olho o verso seguinte, qual é o verso seguinte aí? Capítulo 2:1, qual é o verso seguinte? Escrevos essas coisas para que não... E aí, como é que eu já explicaria aqui? Se o verso 10 do capítulo 1 diz que nós somos pecadores incondicional, para que ia perder tempo escrevendo isso? Eu escrevi isso para vocês não pecarem. Porque esse verso aqui do capítulo 1, verso 10, é dito que é a nossa condição de pecadores ambulantes. Pecadores ambulantes. Então, para que queria perder o tempo de escrever isso daqui? Para dizer, olha, eu escrevo isso aqui para vocês não pecarem. Olha a condição, né? Se, todavia, porém, entretanto, alguém pecar,
tem um advogado. Se alguém pecar. Esse se está dizendo que é para pecar? Não, esse se está dizendo que se por eventualidade alguém pecar, nós temos um advogado. E olha só como que entraria em contradição com outras passagens. Olhem o capítulo 3 aí. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9, que diz: qualquer pessoa que é nascido de Deus não permanece em quê? Em pecado. Então notem que já entraria em choque se eu dissesse que João 1,10 me diz que eu sou um constante pecador. Porque aqui está dizendo que aquele que nasce de Deus não permanece em... Porque a sua semente permanece nele. E o quê? Qual é essa próxima frase forte? E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não pode. O texto diz que não pode pecar. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Olhem só o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Verso 8. Quem pratica o pecado é de quem? Quem pratica o pecado é do diabo. E aí, afinal, nós somos do diabo ou de Deus, então? Se eu sou um pecado ambulante. Se eu sou um pecado ambulante, se o pecado está registrado no meu DNA, se o pecado está registrado no meu DNA, como que eu vou ser de Deus? Eu vou ser constantemente de quem? Do diabo. E Deus vai vir buscar os filhos do diabo, porque segundo Pedro não diz que aquele que pratica o pecado é filho do diabo? É servo do diabo também? Vós tendes por quem? Pai. Vós tendes por pai o diabo. Deus vai vir a essa terra buscar os filhos do diabo? Porque o texto diz que aquele que peca é do diabo, não de Deus. Aí entra a justificação na vida do homem. É que Jesus paga a nossa dívida, que ele assumiu na cruz do Calvário e nos concede poder para vencer. Olha o que diz Mensagens Escolhidas, volume 1, página 366. Embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo ter condições de justificar o pecador pelos méritos de Cristo Jesus, homem algum pode cobrir a sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia deveres conhecidos. Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ter lugar a justificação. E para que o homem permaneça justificado, tem de haver obediência contínua. Então, para o homem permanecer justificado, tem que haver o quê? Obediência contínua. Como eu vou obedecer continuamente se o pecado está introduzido no meu DNA? Vocês conseguem entender que é incoerente dizer isso? Que uma criança já nasce com pecado e que nós nunca vamos perder o pecado da nossa vida até a glorificação? Porque seria uma grande confusão. Como nós iríamos explicar esses versos que diz que aquele que peca é do diabo? Não teria como explicar. Se eu peco por natureza, se eu não transgrido a lei com atos, como dizem, né? Mas eu peco só por natureza, eu vou sempre ser filho de quem? Do diabo. Meus irmãos, não tem para onde fugir. Essa é a situação. Se eu acredito que nós nascemos neste mundo manchados pelo pecado, tatuados, e que esta tatuagem só vai ser removida na glorificação, desde o meu nascimento até a minha morte eu vou pertencer a quem? E eu vou fazer parte da primeira ou segunda ressurreição? Seria incoerente enxergarmos desta maneira. Seria incoerente. Olhem só também, além de outros pontos problemáticos, olha só o que diz aqui na página 430. Testemunhos para Ministros, página 430, diz assim: o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier. Mais claro que isso? O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier. Nem justamente quando o homem está prestes a morrer.
A edificação do nosso caráter precisa ser realizada ainda nesta vida. Para quem crê no Espírito de Profecia, Testemunhos para Ministros, página 430. Se eu espero até aquele dia, eu não vou, meus irmãos, ser salvo. 1 João 1,10 diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas olhem só o que diz Atos dos Apóstolos. O porquê que aquela ali é a realidade. Não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos que dizem: estou sem pecado. Estou sem pecado. Sou santo. Lábios santificados nunca proferirão palavras de tamanha presunção. Então, quando o texto diz que aquele que diz que não tem pecado, na verdade ele está sendo presunçoso. Uma pessoa que declara isso, ela já demonstra por si só ser o quê? Transgressora da lei de Deus. Página 561, Atos dos Apóstolos. Esse texto é muito bom. Nenhum dos apóstolos e profetas do passado jamais declararam estar sem pecado. Gente, vocês já pararam para imaginar uma pessoa que começa a se gabar? Não, eu já alcancei a vitória, eu não peco mais. Não, eu já cessei o pecado. É isso que ele está falando ali, que quando uma pessoa toma essa atitude, está chamando Cristo de mentiroso. Porque são palavras de presunção. E nenhum dos profetas jamais declararam essas palavras. E aí segue dizendo: assim será com todos que contemplarem a Cristo. Quanto mais próximos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar como santos. Então, quando o texto diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, porque é uma mentira. Se a pessoa consegue racionalizar e chegar a esta conclusão e falar que não tem pecado, é porque ela nunca conheceu Cristo. Imagina uma pessoa falar um negócio desse, que absurdo. Eu estou sem pecado. Os anjos sentem indignidade diante de Deus, que são santos. Os próprios anjos se sentem indignos diante de Deus. Então, à medida que uma pessoa avança na santidade de caráter, ela vai se sentir cada vez mais o quê? Indigna. Ela vai se sentir como o publicano que disse: miserável homem que sou, e eu não presto mesmo. E diz o texto o quê? Digo-vos que este desceu justificado. Ele desceu justo, ao passo que o fariseu não. Então, quanto mais próximo de Cristo, mais indignos nos sentiremos. Mais indignos. Então, esse texto de 1 João jamais pode ser colocado na categoria aí que se coloca de nós vamos pecar para sempre. Olha aí, quando a gente diz que não tem pecado, somos mentirosos. O texto não está querendo dizer isso. Olha, qual era a visão de Jó para si? Jó disse assim: ainda que eu fosse justo, os meus lábios jamais o diriam. Já leram esse versículo, né? Mas agora qual foi a visão de Deus? Observastes tu, meu servo Jó, como que ele é justo? Então olha só que diferença, né? Deus é que estava dizendo que Jó era reto, íntegro e justo. Mas como Jó se enxergava? Um miserável. Então seria a questão da total presunção. Imagina Moisés chegar e falar: olha, estou aqui já há 80 anos, desde que eu fui para Midian, eu acho difícil ter alguém mais manso do que eu aqui, hein? Porque eu sou manso. Eu sou o profeta do Altíssimo, né? Não condiz com o profeta, com o caráter dele, seria presunção. Agora, diferente é quando Deus reconhece esses valores em nós. É quando Deus reconhece esses valores em nós. Porque o homem não pode fazer isso, que seria uma presunção sem precedentes. Olha, eu não me considero quem domina esse assunto. Na verdade, o assunto que eu domino mesmo é a agricultura. Se vocês quiserem aprender a plantar, vamos lá. Agricultura. Mas eu também gosto de estudar a Bíblia. Então eu não me considero uma autoridade no assunto, tá? Mas pelo menos que sirva de incentivo para vocês avançarem estudando.
E vocês vão perceber que esse negócio de pecado ambulante é coisa da cabeça de quem quer nos deixar mal, quem quer nos deixar triste, oprimir a mente das pessoas. Outro dia eu conversando com... Eu não gosto de citar nomes, eu não gosto nem de falar pastor ou ancião, mas eu conversando com uma pessoa de peso, ele falou assim: meu irmão, quando a criança ainda é um feto no ventre da mãe, ela já carece de um salvador porque ela é pecadora. Então é isso que as pessoas querem, que nós acreditemos, que somos uma lama mesmo, e de fato somos. De fato somos. De fato nós devemos nos sentir assim. Somos, mas agora nós não devemos cair nesse erro de que nós deitamos e acordamos pecando, que não importa o que façamos, que vamos sempre estar pecando. Meu pai, como que uma pessoa peca dormindo, gente? Se até os sonhos são involuntários. Os sonhos são involuntários. Eu não escolho o que eu vou sonhar. Às vezes eu sonho coisa que... Por que eu sonhei isso? Mas é muito comum, às vezes, a gente sonhar algo que não tem nexo nenhum. Algo assim que você não pensou, que... Uma coisa sem nexo. Do tipo, eu já sonhei uma vez eu indo para a lua de um foguete. Olha que coisa, eu nunca quis sair nem do país, quem dirá do planeta. São coisas assim sem nexo que às vezes a gente sonha. Eu peguei, montei numa moto, acelerei no quebra-mola e subi, fui embora. Então são coisas assim que... É claro que quando nós contemplamos muito uma coisa, aquilo é refletido nos nossos sonhos. Mas acontecem sonhos que não querem dizer nada. Mas o fato é que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Se eu olho o outdoor e tenho a atenção atraída, e aquilo me incomoda, e eu luto com aquele pensamento, isso não é pecado. Irás, mas não pequeis. É claro que ali a ira é ira santa, igual Moisés quebrando lá, mas não deixa de ser um estado de ira. Então nós precisamos ter em mente que o homem, ele escolheu um dia transgredir, mas que nós não somos fadados à carreira do pecado. Né? Tem um personagem aí que diz: nós não podemos deixar de ser pecadeiro, mas não pecador. E essa palavra pecadeiro, né? Tem que botar lá no dicionário, não deve nem ter. Pecadeiro e não pecador. Nós poderemos deixar de ser pecadeiro, não pecador. Mas Jesus não vem buscar pecadores. Não vem buscar. Nós vamos ver nos próximos estudos, e por isso que eu queria estudar com vocês esse ponto, para a gente não desanimar e para não entrar em conflito. Porque nós vamos ver textos, por exemplo, né, que diz assim que o selo de Deus jamais vai ser colocado sobre uma pessoa que tem uma única nódoa no caráter. Então, uma única nódoa é um pequeno pecado. Aí parece incoerente. Então, como? Se a minha natureza pecaminosa é pecado, como que eu vou receber o selo se eu vou ter a nódoa? Então, na verdade, nós não temos essa nódoa. Nós não temos ela impressa no nosso ser. Nós a temos quando acessamos, quando cedemos. Então, por isso que eu queria que estudássemos esse assunto antes, para entendermos que é possível obter a vitória, assim como muitos homens obtiveram.